Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos de forma simples, direta, que possa ser fácil de todos entenderem. Então nós vamos falar sobre o que são processos, que o mapeamento busca, que é necessário saber, técnicas de mapeamento, dificuldades do mapeamento, definição e escopo, ferramentas de desenho de fluxo, metodologia, símbolos, diferença entre mapa, diagrama e modelo. E vamos falar sobre a ferramenta que a gente usa aqui, está bem popularizada hoje e é free para você usar e treinar. Então é o Visage. Então vamos lá, mapeamento de processos. Que são processos por que mapeá-los? Mapeamento de processo é a identificação de uma sequência lógica de atividades que compõem um processo e outros elementos que interagem com o seu fluxo de trabalho. Ou seja, você tem um evento de início, o que starta um processo, uma solicitação, um e-mail, um programa. Então tem as entradas, tem as atividades de processamento, tem as saídas daquilo que você precisa que esse processamento te entregue. Então, e tem o fim. Então, o que o mapeamento busca? Por que você mapeia processos? Para compreender os processos, né? A sequência de atividades, entender como ele funciona na prática, melhorar. Você tem um processo já definido, a gente chama do as is, e precisa identificar as etapas daquele processo, as tarefas, as atividades, e ver como melhorar aquele processo. Então, torna ele visível e verifica a forma de torná-lo melhor. Documentar todas as atividades dentro de um processo. É importante que sejam documentadas para se ter histórico daquilo que se faz, de como faz, quem faz, por que faz. Criá-los como padrão, de maneira simples, clara, bem visível, que todos possam entender. E promover mudanças nos processos. Como a gente falou, identificar os processos, o que ele já está mostrando ali, o as is, e fazer o to be, ou seja, como ele deve ser, como você quer que ele seja. Então, por isso que precisa estruturá-lo. O que é necessário saber? Então, é necessário saber qual é o objetivo do processo, quais os limites desse processo, as entradas do processo, as atividades do processamento dessas entradas e o que você espera que saia desse processo, qual é o resultado desse processo. O responsável, quem participa do processo, quais as partes interessadas, os stakeholders, as partes interessadas nesse processo, a quem interessa esse processo. Quais os recursos financeiros, humanos, materiais usados nesse processo, quais os resultados esperados, ou seja, naquela saída ali, o que você espera desse processo, desse conjunto de atividades. Então, quais as principais dificuldades que tem nesse processo e como você pode melhorar, minimizar ou mitigar esses problemas, os riscos associados a esse projeto e como mitigá-los também. Então, algumas técnicas que usamos para mapeamento de processos. Entrevistas entre as pessoas envolvidas nesse conjunto de atividades da área. Alguns questionários que a gente tem que fazer para entender. Reuniões com as áreas. Oficinas, workshops, observação de como as pessoas realizam essas atividades para você documentar esse processo. Verificar documentos que já tenham. Coletar evidências. Criar uma matriz CIPOC, um diagrama de tartaruga, um fluxograma e uma tabela descritiva desse processo. Então, quais as dificuldades que normalmente se encontra dentro de uma área quando você vai mapear processos? Falta de conhecimento, eu sei até aqui, não sei daqui para frente, fulano sabe a outra parte, quem sabia saiu. Falta de engajamento, ou seja, as pessoas querem, mas não querem se dedicar ali a esse mapeamento, não querem
disponibilizar tempo para isso. As mudanças constantes nos processos, você cria um processo e daqui a pouco ele já está obsoleto, porque as áreas não estão realizando da maneira que está documentada. Rotatividade de pessoas na área, eu sei, como eu disse até aqui, ou quem sabia desse processo, quem sabia dessas atividades, saiu ou foi para outra área, ou foi para outra empresa. Então, a falta de sinergia, ou seja, as pessoas não interagem dentro das áreas ou entre as áreas dentro da empresa, e falta de clareza nas atividades. É preciso definir o escopo, né? Quando se vai mapear os processos. Não dá para fazer toda uma empresa de uma vez, defina uma área, identifique as atividades que devem ser mapeadas naquela área. Também não conseguimos fazer todas de uma vez. Identifique os responsáveis pelas atividades. Atividades parecidas que podem seguir ali no mesmo fluxo. Identificar as entradas para esse processo, as atividades que startam esse processo, os tipos de processamento que acontecem para definir as saídas e a montagem do fluxo, né, do desenho desse processo. E é necessário que depois que faz esse desenho, que se identifique as etapas do processo e coloque em forma visual ali, retorne para as áreas e muitas vezes as pessoas, eu já fiz, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que olhar de novo. Então, essas são algumas dificuldades que encontramos. Algumas ferramentas mais comuns de desenho de processo, de mapeamento, a gente utiliza o Visage, o Visio, o Aries e o BPM.io. Então, são os mais comuns hoje utilizados. Desses aí, o Aries utiliza uma metodologia chamada EPC, a gente vai ver mais à frente, e os demais utilizam, apesar de utilizar o EPC também, eles têm uma finalidade maior de utilizar o BPMN como notação. Então, estamos vendo aí a notação do tipo EPC, ela é muito mais vertical, é trazida para negócios mais complexos, para processos complexos dentro das empresas. O BPMN é uma notação mais simples, mais direta, mais fácil de entender e usado para processos menores. Então temos outras aí, além do EPC e do BPMN, temos outras notações como o ML, o IDF e outros. Então estamos falando aqui do mais comum, como eu disse, de maneira simples, clara. Então, os símbolos que nós temos aí, tanto do Visage quanto do Aries, e a gente trouxe esses dois porque a gente vai falar deles. Então, nessa parte nós temos o Aries, nós temos os eventos. Esses eventos startam uma tarefa. Dentro dessa tarefa nós temos as entradas e as saídas. Temos a parte de sistemas e as unidades organizacionais. Então, e novamente temos outro evento que nós podemos utilizar aqui, nós tiramos desse desenho, é que nós podemos ter tarefas sequenciais, mas nunca eventos sequenciais. Ok? Então nós podemos ter várias caixinhas dessas de atividades seguidas, mas não vários eventos seguidos. Um evento, ele não starta outro evento. Tranquilo? Sempre vai ter uma atividade no meio, uma tarefa no meio. Aqui nós vemos símbolos de eventos de início, evento de fim, eventos intermediários e tipo de tarefas, que ela pode ser abstrata, quando não tem símbolo nenhum, manual, uma tarefa de mensagem, de envio, de recebimento e de regras de negócio. E aqui nós temos os chamados gateways, que são saídas, né, de visão dentro desse processo.
que podem ser exclusivo, paralelo ou inclusivo. Ok? Aqui nós temos uma parte aqui do Visage, que nós vamos mostrar como ele funciona mais à frente. Aqui nós temos mais elementos, né, que utilizamos para fazer o desenho de fluxo dos processos. Temos do Visio, do Visage e do Ares. Então nós temos evento de início, como nós dissemos, que são objetos que ficam dentro do fluxo, os gateways, que são os desvios, as atividades ou as tarefas, os artefatos de grupo, de anotação, objetos de dados, podem ser por escrito ou dados digitais, as setas de fluxo, que fazem a ligação entre os objetos, os artefatos e os artefatos de dados. Aqui nós temos as piscinas ou pools, as raias e sub-raias. Então, são divisões entre áreas, departamentos que a gente faz dentro do nosso fluxo. Então, aqui nós mostramos a diferença entre os processos, diagrama de processo e modelagem de processo. Então, o diagrama de processo traz uma visão mais ampla do processo. O mapa de processo, que fornece uma visão abrangente do processo. E o modelo de processo, que representa o estado do negócio e seus recursos. Aqui à frente nós vamos mostrar um visual. Então, o diagrama, que é o fluxo de trabalho das principais atividades. O mapa, que divide aqui a área, os atores e o resultado desse fluxo. Aqui no modelo de processo, dados mais complexos, podemos ver que tem, além das tarefas aqui, nós temos ainda aqui os dados físicos que podem ser descritos, temos dados lógicos que podem ser bases de dados. Entre as tarefas temos aqui subprocessos, então é bem mais complexo o fluxo de informação. Aqui nós temos o modelo do Visage, que é a ferramenta que nós vamos mostrar logo na sequência. Então, para baixar, entra nesse link. Entrou nesse link, verifica o idioma, se é em português, faz o login, também um site bem seguro. E o quarto, que é onde você preenche esse login. O 5, que você vai baixar ele de forma grátis. E o 6, que ele já vai aparecer nesse formato. Ok? Aqui nós vamos mostrar agora o Visage, como ele é. Então como eu disse, temos os artefatos aqui, os objetos. Ele segue sempre uma sequência. A pool, que é a piscina, arrasta para cá. Beleza? Então, trazemos para cá. Aqui você coloca o nome. Temos aqui o nome do processo, que é o geral. Temos dentro do processo os atores, que levará esse nome aqui. Se for mais de um ator dentro desse processo, a área de TI, a área de RH, a área de governança, então vão ser mais atores. Você segura e arrasta, movimenta da maneira que você achar mais importante, de acordo com a quantidade de atores. Podemos ter 1, 2 ou 3 atores, mais até. Se tivermos mais processos que interagem entre eles, nós vamos criar uma outra pool aqui do lado. Aí começamos sempre num evento de início. Aqui temos as atividades, temos os gateways, e aqui a gente sempre que clicar com o botão direito, a gente vai poder exibir o tipo de gateway que a gente quer, como eu disse, inclusivo, exclusivo, paralelo. Os eventos
podem ser também intermediários, ok? Eles atuam dessa forma. Então, vamos colocar aqui mais uma atividade, um evento intermediário, quando você quer definir algo. Escolhe o tipo, se for um tempo que você tem que levar, escreve aqui o tempo que você vai precisar agir. Se o evento vai para uma outra área, você puxa e descreve a próxima atividade, e o final sempre termina o evento final é sempre na mesma área ou com o mesmo ator que começou, e também assim como o início, que tem um evento que pode startar, que pode ser mensagem, sinal, uma condicional. O evento de fim também segue os mesmos padrões. Ok? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem estar nos acompanhando no nosso canal, mandando e-mail, colocando no descritivo, e traremos mais temas relevantes e esclarecimentos. Ok? Obrigado a todos, nos sigam ali no canal, se inscrevam, comentem, marquem no sininho para receber as notificações dos demais vídeos. Muito obrigado por estarem comigo até aqui e até o próximo vídeo.